O investidor sofisticado, ele diferentemente do conservador e do moderado, ele é uma curva inversa ao conservador, onde esse investidor tem uma visão holística de longuíssimo prazo. Quando falamos de longo prazo, é uma visão acima de 10 anos. Esse cara, ele está olhando na curva acima de 10 anos, pouca volatilidade. Quando a gente estende a curva acima de 10 anos, a volatilidade ela acaba sendo uma curva longilínea, onde esse cara que está olhando para esse tipo de investimento, ele está olhando basicamente para boas empresas que vão gerar dividend yield e vai ter uma pouca camada do seu investimento em renda fixa, fazendo esse colchão de volatilidade. Ou seja, é um investidor que gosta de tomar mais riscos, mas que depende de ter um pequeno colchão de volatilidade para que isso funcione no longo prazo. Existem diversas camadas de investimento que conseguimos trazer para sofisticar ainda mais esse investidor que já está acostumado ao risco, como é o caso de operações com opções e também outros tipos de operações como são as estruturas, né? Temos as RABs, que são os retornos até barreira, temos retornos alavancados, tudo isso trabalhado com operações de opção junto aos nossos brokers que olham e têm um olhar muito exclusivo para o mercado, olhando basicamente como a gente pode intensificar a geração de caixa, como é o caso de dividendos sintéticos e diversas outras estruturas que podem trazer benefícios para o investidor sofisticado. Falando de outros ativos que também são aderentes a esse tipo de investidor, temos também alguns outros tipos de portfólio, como é o caso de criptomoedas, no caso, uma parcela muito pequena do capital, que também é bem atrelada a risco, mas também outros fundos, como é o caso de fundo de hedge ou alguns outros fundos de renda variável, que também vão diversificar o portfólio desse cliente dentro de uma cesta de ativos. Quando olhamos nessa miscelânea de informações, junto com outros ativos que compõem a carteira do investidor sofisticado, esse cliente ele está posicionado de uma forma que vai intensificar o risco, mas que os ganhos no longo prazo vão ser vistos de uma maneira um pouco mais específica. Quando olhamos para esse tipo de investidor, é sempre importante trabalhar com ele a visão deste cliente de longo prazo, porque muitas das vezes existe uma quebra no contato com esse cliente entre o que é ser sofisticado. Isso cabe muito a nós, esse alinhamento de expectativas para que o cliente saiba que um investidor sofisticado não apenas é sofisticado no nome, e sim sofisticado na visão de entender e olhar o mercado com essa visão de longo prazo. Quando o investidor sofisticado entende que a visão dele é de longo prazo, os investimentos alternativos acabam sendo muito interessantes porque também compõem um capital de risco, onde eles já sabem que esse investimento faz parte de uma estratégia de longo prazo. Quando falamos de investimentos alternativos, muitas pessoas pensam que é apenas investimento em bolsa, em opções, como é o caso de compra de calls, venda de puts e etc. Mas não. Existem alguns investimentos alternativos que são parte de alavancagem imobiliária também. Esse tipo de alavancagem é muito importante e muito interessante para investidores que têm esse perfil sofisticado, como é o caso de home equity, é o caso de investimentos em consórcio, onde o cliente compra cartas, contempla essas cartas e faz a venda posteriormente com ágio, considerando cartas contempladas para outros investidores. Também são considerados investimentos alternativos de alto risco. Por quê? Estão inclusos também projetos de longo prazo, onde o cliente não vai precisar desse caixa num período curto de espaço. É sempre importante na nossa conduta como assessor posicionar o cliente sobre como está o andamento de mercado e as perspectivas do banco e nossas para um mercado cada vez mais em constante evolução. Para um cliente que é sofisticado, é sempre importante que exista essa troca para que também possa o cliente ter esse gerenciamento de riscos. E é sempre importante posicionar o cliente não somente sobre os riscos de juros, curva de juros, mas também dos relatórios de empresa, dos quais sempre estamos de olho. Através do nosso time de research do banco, temos reuniões periódicas que nos informam justamente desses riscos inertes em cada um dos subsegmentos desses tipos de classe de ativos. Para o investidor sofisticado que investe muito em bolsa e em renda variável, é sempre importante não somente ter acesso a relatórios financeiros, como também relatórios macroeconômicos, onde olhamos indexadores e vemos como essas ações estão posicionadas em cada mercado. Existem muitas
segmentos de ações que são altamente impactadas com fechamento de curva de Selic, de juros, porque a dívida ela fica mais barata e quando a gente trata de ações e empresas, o que seria uma ação hoje quando a gente fala para o investidor sofisticado? Uma ação nada mais é que fluxo de caixa futuro trazido a valor presente. Quando a gente tem essa visão holística sobre esse determinado tipo de coisas, que é toda queda de juros impacta no resultado da empresa, porque ela está trazendo a valor presente mais barata essa dívida. Isso, teoricamente, impacta bastante no caixa da empresa, que pode trazer bons sinais de que essa empresa ou que determinado tipo de classe de ativo vai te trazer um resultado maior ou menor dentro do que a gente considera de preço teto. Quando falamos de investidores não somente conservador, moderado ou sofisticado, a importância de ele ter um assessor de investimentos ao lado dele, ajudando ele a ter essa curadoria de produtos e também de sofisticação é sempre importante, né? Não somente para que ele tenha a seleção dos melhores produtos, a adequação ao melhor perfil, como também a solução e a oferta de produtos adequados ao seu momento de vida. Quando a gente pensa num gráfico onde a idade influencia muito entre assumir mais riscos, fazer seguros, construir patrimônio para depois você usufruir, tudo isso vai influenciar no que o assessor vai te oferecer ao longo do seu ciclo de vida para que você tenha uma saúde financeira cada vez mais positiva e que possa usufruir da melhor forma do capital que você conseguiu trazer ao longo da sua vida.